Olá, nesta aula vamos falar sobre o amor negativo, ou a sensação de não se sentir digno de ser amado. Desde muito cedo, desde a primeira infância, somos programados a ter comportamentos positivos e negativos também. Tudo é uma questão de aprendizagem. Mas já vou deixar bem claro aqui que esta aula não tem como intuito julgar os nossos pais ou fazer você sentir culpado caso seja mãe, caso seja pai. Até porque são comportamentos inconscientes. Mas eu peço que você abra sua mente e absorva as informações sem julgamento. Ative aí o seu lado adulto, por assim dizer. Nossos pais ou cuidadores nos programaram positiva e negativamente, mas de forma não intencional. Ou seja, eles têm culpa, mas também não têm culpa. O que eles ensinaram foi o que aprenderam com os pais deles, e os pais deles aprenderam também com os pais dos pais. E se você não expandir a sua mente, a sua consciência, vai ensinar para os seus filhos também, perpetuando o comportamento negativo. Portanto, não se coloque numa posição de extrema culpa, pois ao mesmo tempo que você tem culpa, também não tem culpa. Confuso, né? Então, todos os seres humanos nasceram de um pai e de uma mãe, obviamente. Todos nós nascemos com uma dependência absoluta de alguém para nos nutrir, para nos proteger, nos guiar e para nos amar também. Os pais foram nossos modelos. Através da observação ou da sugestibilidade, fomos adotando comportamentos dos nossos pais. Eles experimentaram algum tipo de angústia, algum nível de desamparo também. Herdaram algum tipo de comportamento negativo. E nós, filhos, aprendemos esse comportamento. Vamos adotando essa dinâmica, a fim de buscarmos pertencimento, a busca por amor e aceitação dos pais. Vamos repetindo esse padrão ao longo da nossa vida. A boa notícia é que é totalmente possível reaprender algo mais saudável, se tornando cada vez mais autoconsciente. Com essa adoção comportamental, nós vamos também nos afastando da nossa essência, do nosso eu verdadeiro. Vamos seguindo em direção a um eu idealizado, um eu irreal. Mas há uma saída para tudo isso, então ainda não se desespere. Quanto mais conseguirmos identificar a origem, mais fácil será se libertar de um padrão negativo. Toda programação negativa acontece antes da puberdade. Assim que entramos na fase adulta, inconscientemente ou automaticamente, trazemos, claro, muitos comportamentos da nossa infância. A sensação de estar só, no mundo ameaçador, é o que vai fazer com que busquemos, mecanismo para lidar com a angústia do desamparo. E muitos sofreram o afastamento cedo demais dos pais, seja por morte ou por separação. Por outro lado, muitos também sofreram uma ausência emocional. Os pais estavam ali, presentes fisicamente, mas não emocionalmente. Os danos são os mesmos ou até piores. Isso vai deixando uma lacuna no indivíduo, pois não receber o afeto necessário para sentir-se confiante e amado. Os danos dessa ausência pode ser uma baixa autoestima, o sentimento de não merecimento, sentindo-se de alguma forma indigno de ser amado, ou até mesmo sentem-se incapaz de amar alguém. Tudo isso pode acontecer. Nossos problemas começam a partir do momento que fomos concebidos. Se nossos pais realmente se amassem, nos quisessem, nos criassem até a puberdade sobre um fluxo consistente de amor, não possessivo e não sufocante. E quando eu falo isso, não significa que eles precisavam estar casados. Às vezes o amor acaba, o amor do casal acaba, acontece. Mas dá para manter o respeito, o afeto, a gratidão e tocar a educação dos filhos em parceria. Eu sei que isso não é tão simples, não é tão fácil assim, mas é totalmente possível. Isso desenvolve uma psique saudável na pessoa. Com isso, teríamos então evitado o devastador sentimento de nos sentirmos indignos de ser amados. E suas consequências, obviamente, né?
E repito, aqui a intenção não é colocar toda a responsabilidade nos pais, e sim fazer você entender que os pais te ensinaram com base na programação negativa deles também, da infância deles. Portanto, a melhor saída para amenizar esses efeitos negativos é o perdão, perdoar os pais. Quando falamos de perdoar os pais, muitas pessoas questionam: ora, eu nunca tive raiva dos meus pais, não tenho o que perdoar. Gente, isso é muito mais profundo, né? Está oculto no inconsciente. O perdão aqui é o mesmo que se auto-perdoar também. Um exercício muito interessante que eu gosto muito de utilizar, que você pode praticar, é imaginar um diálogo interno com seus pais, dizendo assim para eles: pai, mãe, eu perdoo esses ensinamentos que me limitaram até hoje. E a partir de agora, eu me sinto livre para aprender algo melhor, sem crítica ou julgamento. Eu peço que me liberem desse padrão e que me apoiem nas minhas escolhas. Esse diálogo interno que a gente pode fazer, esse exercício, embora pareça ser muito simples, isso traz uma ressignificação muito bacana. Então, esse perdão precisa ser espiritualmente, intelectualmente e emocionalmente, pois a ideia é fazer você cada vez mais consciente e elevar o senso de compreensão e aceitação de que nossos pais foram crianças um dia e receberam programações negativas também. Para começar a nos libertar, é muito importante iniciarmos o desapego interno aos pais da nossa infância. Mas como assim? Os pais da nossa infância são aqueles que temos a dependência absoluta. O que acontece muito é que essa dependência absoluta ela é transferida para dentro das relações amorosas. Ou seja, você pode talvez estar colocando, né, se colocando, melhor dizendo, numa posição de filha, de filho nas suas relações, ou também na posição de mãe ou de pai das suas relações amorosas. Isso não é saudável. Precisa assumir a posição correta, aquela que lhe cabe. Seja apenas uma mulher ou um homem nas relações. Não tome, por assim dizer, uma posição que não é sua. Quanto mais você conseguir enxergar isso, mais rápido você vai conseguir isolar o comportamento negativo. Precisa usar o intelectual, o emocional, o esforço físico e espiritual também. Nos vemos no próximo vídeo.